Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí atrás? Então tá, não vou precisar não. Nós vamos fazer aqui uma reflexão. Eu preparei, eu ia colocar aqui, mas eu acho que dá para vocês entenderem, porque às vezes é melhor para as pessoas que são mais visuais estar observando a mensagem, né? Mas vejam bem, nós vamos falar hoje sobre a relação entre os conflitos familiares e obsessão. Vamos começando aqui da seguinte forma, algumas frases que eu vou utilizar para refletir. Nós vivemos a era dos avanços tecnológicos, como nós estamos usando agora realmente, graças a esses avanços tecnológicos, tá? Nós temos uma capacidade de uma comunicação muito rápida, muito instantânea. E, consequentemente, nós temos muitas informações. Hoje, mais do que na minha época, eu era mais jovem. Para eu ter a informação que eu tenho hoje na palma da minha mão com o celular, eu precisava ir para uma biblioteca da UNB ou outras bibliotecas para pegar muitas obras, muitos autores, fora os jornais e revistas. Hoje, na palma da tua mão, você tem milhões de informações. Nunca a humanidade dispôs de tantos recursos materiais, mas há um paradoxo nisso daí. É que se percebe, não é uma questão de um jargão repetitivo, não. Isso é real. Há evidentes manifestações familiares de muita angústias, de muita solidão. E, não obstante nós estarmos hoje com bilhões de seres humanos encarnados, as pessoas vivem em multidão isoladas. Por que esse isolamento? Porque esse relacionamento de superfície, a base da sociedade necessariamente é a família. E a sociedade é formada por cidadãos. A soma de cidadãos forma a sociedade. E aqui nós estamos mostrando nesse paradoxo essas angústias, essas melancolias e essas desorientações espirituais. Porque a cultura no mundo, consagrada em nome, aspas, da ciência clássica, eu boto ciência aspiado, porque para mim ciência materialista é uma ciência utópica, embora seja consagrada como ciência. Os doutores, cientistas, mas é uma ciência materialista. Então ela não é efetivamente uma ciência. Ela está querendo pretender ser uma ciência quando ela conseguir fazer uma junção com a espiritualidade, sair da materialidade ou ficar com a materialidade também como suporte para a espiritualidade. Aí virará verdadeiramente ciência. Mas os recursos que nós adquirimos a partir da própria ciência materialista ainda, demasiadamente materialista, traz alguns confortos, tem trazido alguns recursos materiais, mas isso não tem se traduzido em um conforto mais espiritual. Eu multiplico os transtornos emocionais, a desesperança e o que eu citei como vazio existencial. O vazio existencial, as pessoas acabam não tendo objetivos claros, pontuais, mas claros. As pessoas são muito genéricas naquilo que elas querem ou generalizam aquilo que elas acham que quer, não são pontuais. A nossa mente, ela tem algumas funções dentro de uma visão mais atual de programação neurolinguística, de fazer associações com as situações, de fazer comparações com as mesmas situações. Além das generalizações, também as eliminações. São processos naturais da nossa mente. São os mapas que trazemos em nossa mente. E quando eu falo que há essa multiplicação de transtornos emocionais, desesperança e o vazio existencial, evidentemente, eu estou falando que está faltando informação para a nossa essencialidade. Eu tenho informação para as coisas transitórias,
Mas as informações para as coisas essenciais, as que são permanentes em minha vida, elas estão sendo deixadas de lado, praticamente, pelas próprias universidades. Porque se você falar, exceto alguns ou outros núcleos corajosos, como núcleos em Juiz de Fora, ou outros poucos em uma universidade, até de ponta, mas abrindo-se algumas janelas, algumas portas para o estudo da espiritualidade, deixa muito a desejar uma compreensão da própria vida, o fenômeno da vida social também. Por isso, existe uma manifestação que a pessoa nem percebe que ela está vivendo um vazio existencial por uma falta de comunicação dentro da própria casa. A pergunta inevitável permanece: por que o homem moderno sofre tanto? A resposta é que as dores não se encontram nas circunstâncias exteriores, mas em nossa intimidade. Por isso, e dentro do que eu falei, corroborando tudo o que eu disse, é essa insatisfação, e não obstante as conquistas materiais e até o excesso de informações. Mas isso ainda não está sendo traduzido em plenitude, em autoconquista, em disciplina para o equilíbrio diante dos desafios da própria vida. As pessoas normalmente são extremamente reativas diante dos desafios, ou algumas estão numa passividade muito grande diante dos mesmos desafios, mas são extremos de acomodação ou reação sem uma busca de ação para uma solução. O que está faltando? Sofrimento humano não nasce apenas das limitações morais de uma existência, mas resulta do distanciamento das leis morais que governam a vida. Distanciamento das leis morais que regem a vida é meio também paradoxal, considerando que as leis gerais ou morais que regem a vida já estão inscritas na consciência de cada um de nós, que é o código moral de leis estabelecida por Deus para cada um de nós. O homem busca a felicidade. Onde é que ele está buscando isso? A tal de felicidade. Ele confunde felicidade com euforia momentânea. E ele chama de felicidade. Mas vamos lá. Poder. Quanto mais poder, ele acha que está encontrando nessa euforia tal felicidade. Consumo. Na busca de aprovação, de validação, no reconhecimento do outro ou na validação social, vive sempre em função dos outros, na aprovação dos outros. Não há uma escravização pior do que essa. Você esperando a aprovação dos outros, a validação dos outros. Esquecemos de que a Terra é a escola transitória destinada, como escola, ao nosso aperfeiçoamento moral. Para uns, a Terra se constitui na limitação de determinadas situações reencarnatórias, um verdadeiro presídio em corpos realmente limitados. Em outros, que travam, durante uma encarnação inteira, vários tipos de embate com doenças desafiadoras. Então, a Terra também como hospital. Mas, basicamente, a Terra é uma escola. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um espírito lá consagrado pelo Kardec, François de Geneve. Ele diz exatamente que a encarnação constitui uma oportunidade de aprendizado e reparação. Por quê? Aprender, nós devemos, em cada situação, realmente nos colocar na condição de aprendizes. Mestre é só Jesus. Então, nós seremos, enquanto não anjos, aprendizes. Estaremos sempre aprendendo em todas as oportunidades da vida. Considerando que a vida na Terra não se restringe apenas numa visão ampla de berço ao túmulo, as nossas informações, elas não começaram a ser obtidas a partir do berço e nem terminarão depois do túmulo. Nós trazemos informações que antecedem e manteremos informações e seremos informados da mesma forma através de, nós chamamos de estruturação cognitiva após também a desencarnação, pelas cognições de vida após morte, pelas experiências, pelos aprendizados também. Então a nossa vida vai muito além do que apenas uma vida de berço ao túmulo, que é praticamente nada em face da nossa infinitude. Mas se você investir tudo numa coisa que é
menos do que nada, ou quase nada, ou um ponto imperceptível em nossa infinitude, você está muito limitado para tudo. Precisa ampliar a nossa capacidade de visualização da vida. Nós somos muito mais, infinitamente mais do que um corpo. Infinitamente mais do que um nome. Isso está muito bem estruturado nas teorias de Roberto Assagioli, em Psicossíntese, na Itália. Ele trabalha muito bem. Eu sou muito mais do que tudo que é transitório. Mais do que meu título, mais do que meu dinheiro, mais do que minha fama. Eu sou espírito imortal, um viajor da eternidade rumo à pura e eterna felicidade, conforme corroboram os espíritos, ou ele utiliza o que os espíritos antes dele já falavam, que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Questão 115 nos mostra isso. Então nós já temos um destino e um direito. O direito à felicidade e a destinação inevitável da felicidade. Cada criatura traz compromissos invisíveis. Quais são esses compromissos? Quando nós não trabalhamos conectados com o código moral de lei que trazemos na consciência, que é o amor, nós estamos agindo com desamor, afastado do amor, portanto, trará para nós débito, que é uma necessidade de voltar ao amor. Então, nós chamamos de débito moral, para que nós retornemos ao amor. E o retorno normalmente se dá por um estímulo da vida ou um convite da vida que nós chamamos de dor, que as pessoas transformam em sofrimento, equivocadamente. Dor não deve ser transformada em sofrimento. Dor é um estímulo, é um convite, é a nossa amiga para voltar ao amor, que ela só se apresenta quando estamos no desamor, com afastamento do amor, ou pelo falso amor também, que é o pseudo-amor. Mas é o afastamento do amor. Responsabilidades que ultrapassam os estreitos limites de berço-túmulo. Quando a revolta substitui a resignação ativa, quando o egoísmo sufoca a fraternidade, quando a vaidade ocupa o lugar da humildade, qual a consequência? Um terreno fértil para a continuidade. Eu coloco aqui no meu texto perpetuações espirituais, e nesse contexto surge, que é o nosso tema também, o processo de interferência de espíritos ainda ignorantes, que nós chamamos de obsessores em nossa vida, que é um termo que nós espíritos utilizamos. Então, surgindo a obsessão, é um fenômeno que, infelizmente, espírita não conhece bem, ou conhece pouco, ou estuda pouco sobre isso. E chega a ser muito banalizado a questão da obsessão no centro espírita. E muitas dessas banalizações reduz a própria obsessão a muitas superstições. Mas a obsessão é uma coisa grave e séria. Eu coloquei aqui o seguinte. Vamos trabalhar o computador. Você veja que eu não sou um especialista em utilizar isso. Normalmente eu falo mais como o tema é mais específico, e está ligado à área da Joana de Ângeles, né? A área da psicologia, a gente precisa realmente ter esse guia para ficar mais fácil entender. E os espíritas acabam não mergulhando muito para entender Joana de Ângeles. Allan Kardec ele definiu essa obsessão como uma influência persistente, exercida por espíritos ainda ignorantes, sobre o pensamento de cada um de nós, o pensamento humano. Mas, ou entretanto, a obsessão não representa uma invasão aleatória, uma invasão arbitrária do mundo espiritual sobre a vida terrena. Antes de tudo, ela expressa o que nós chamamos de sintonia moral. Porque a obsessão, as interferências de espíritos doentes moralmente falando, na vida daqueles que estamos na Terra encarnados, essa interferência, a rigor, somente ocorre se houver uma sintonia. A obsessão, ela não é de mão única, de lá para cá somente. Ela é de mão dupla. Além dessas interferências, além dessas influências persistentes exercidas por espíritos doentes em outras mentes, esses espíritos doentes podem estar encarnados também e interferirem obsessivamente em outro encarnado.
Isso é um processo obsessório, por sintonia. Encarnado para encarnado. Há um processo obsessivo aí. Isso considerando também que, se desencarnado para cá para lá também existe obsessão. Normalmente os parentes irresignados diante dos parentes mortos acabam se tornando os obsessores dos seus parentes que desencarnaram. E atrapalham muito a readaptação deles após a desencarnação. Nós nos tornamos obsessores deles. É daqui para lá também. E fora entre eles também, entre nós, quando estivermos do lado de lá, existem essas interferências. Ou seja, essas influências. E aí, ninguém se torna vítima de influências espirituais que sejam perturbadoras, sem que esse alguém ofereça, ou de forma consciente, ou de forma subconsciente, esse ponto de afinidade. O verdadeiro campo de batalha da obsessão encontra-se na consciência de cada um de nós, onde estão escritas leis e onde estão exatamente irradiando o amor que somos. Porque nós somos consciência. Deus nos criou por amor, para o amor universal. Que Deus, que é a fonte pura de amor, o perfeito absoluto, e do perfeito absoluto não pode sair alguma coisa de imperfeição, então nós já trazemos as matrizes profundas dessa perfeição. Então, em essência, como dizia Moisés há 3.200 anos, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então nós já somos potencialmente luzes. Nós somos luz. Em essências, nós trazemos a potência da perfeição. Mas por nós ainda estarmos na humanidade, estamos em processo de aperfeiçoamento, porque em essência nós já somos luz. Nós aprendamos a expandir essa luz, entrando em um processo de afinidade com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com o amor, com a dignidade, com tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Isso me estimula a identificar com o amor que eu sou e não o amor que eu tenho, porque ninguém tem amor. Nós somos o próprio amor. Vejamos que ressentimento, ou o orgulho, a inveja, o ódio, a indisciplina mental, constituem portas abertas para a instalação de processos obsessivos. Orgulho. O Cristo, ele nos ensinou a aliviar as nossas angústias da vida aqui na Terra, porque viver no mundo de prova e expiação é estar sob o guante de todas as provas possíveis. E quando nós não somos aprovados diante das provas que didaticamente a Terra nos oferece, a vida vai nos oferecer 1 bilhão de oportunidades para que eu possa passar por essa prova. Outra vez, enquanto eu for reprovado, eu precisarei passar por ela de novo, que nós chamamos de expiação. Mas quantas vezes for necessária até eu ser aprovado. O Cristo disse que diante desse embate, é preciso nós aprendermos a humildar o nosso orgulho. E o orgulho que nós trazemos de muitas vezes, muitas elevadas, muitas encarnações. Não é fácil você diluir o orgulho. Não é difícil, é extremamente trabalhoso. Porque fala muito alto essa sombra que me separa da luz que eu sou, que Jung chamou de ego, ou sombra egóica, ou a sombra que me separa da essência que eu sou, do eu em si, do self. Como é que eu faço esse trabalho de conectar-me com a luz que eu sou, mantendo sob a ditadura da sombra que eu estou? Durante muitas encarnações. Então Cristo disse que nos alivia nessa luta. Ele até nos consolaria. Eu estou usando o verbo na condicional, porque ele diz que consola, porque consola mesmo. Então, a rigor, ele disse, vinde a mim. É um convite, mas quando ele diz vinde, é um convite com vocação. Ele nos convoca também. Vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, pela sombra do ego, pela sombra da nossa ignorância e ainda da maldade do qual alimentamos, embora nenhum ser humano em essência seja mau, mas ainda comete porque faz com que as suas intenções positivas sejam muito mal direcionadas e acarreta mal. Porque eu disse, nós somos luz
Em essência, o que vem da luz, nós temos que pensar em intenções positivas. Não pode ser negativo, nem deve ser negativo. Mas só que tem que essas intenções positivas mal direcionadas acabam trazendo desarmonia. Eu preciso aprender a fazer com que da luz que eu sou, nas intenções positivas que eu alimento, dá boa direção. E somente pelo amor, pelo bem, pelo belo, pelo bom, buscar as coisas maravilhosas que a vida nos oferece. Então Jesus ele disse que nos alivia nesse processo. Mas ele disse para que nós possamos ter a capacidade de também, na humildade do nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia, porque ele disse que nós deveríamos, como aprendizes, aprender com ele que é mestre. Aprendei de mim, ele disse assim para nós, que eu sou manso e humilde de coração e achareis consolação, encontrareis paz, encontrareis repouso para as vossas almas. Então ele disse, aprendei comigo, eu sou manso, eu sou humilde. Façam isso e vocês vão encontrar a leveza, a suavidade, o contentamento de viver. Porque quem não tem leveza, suavidade e contentamento de viver, pelo menos alguns minutos no dia, ou até mais do que isso, quando a gente vai acostumando, não está entendendo esse convite de alívio que o Cristo nos oferece. Está desconectado disso. Ainda está sob o guante da ditadura da sombra do ego. É meu, é para mim, ninguém tasca, eu vim primeiro, ou para os meus, e o que sobrar é para mim. Quer dizer, fica centrado somente em mim. Indisciplina mental constitui portas abertas, como eu disse, para a instalação de processos obsessivos. Porque existe um processo obsessivos que podem vir externa, extramente, mas aquelas obsessões que nascem em nossa própria mente, é a auto-obsessão. Eu crio meus obsessores, eu crio meus fantasmas perseguidores, eu crio por um processo de não consciência de realidade, até mesmo do que eu estou fazendo por aqui. Eu não sou muito perceptivo ou reflexivo. Eu sou daquele de fazer aquelas clássicas perguntas: o que está acontecendo comigo? Questionar o tempo todo os porquês. O que está acontecendo? Como é que eu estou encarando e o que está acontecendo e como eu estou encarando o que está acontecendo? E por que está acontecendo essas coisas comigo e para que está acontecendo? Essas 4 perguntas são básicas para nós sermos mais reflexivos diante de fazer essa introspecção por autoconhecimento. Não ficar querendo vigiando o que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu preciso estar questionando o tempo todo o que está acontecendo comigo. Até para eu ter essa percepção do que é meu, relativamente meu, numa construção de um padrão de meu mapa mental e aquilo que a gente percebe que não é muito comum. Bom, então tem alguma coisa aí que eu preciso trabalhar. Isso dá trabalho. Isso é subida de cordilheira, não é subida de montanha. Eu diria que nem é subida, não, é escalada. Escalada exige técnica. Subida talvez até seja fácil. Mas escalada a pessoa precisa ter técnica para escalar. Porque não é fácil você humildar o orgulho e amansar a rebeldia. A rebeldia é inaceitar os desafios da vida. E quando você não aceita os desafios da vida, os desafios necessários para a nossa vida se transformam em problemas, problemões, e eu não sei como solucionar. Quando os desafios deveriam ser transformados em oportunidade de aprendizado e crescimento. Aí eu preciso mudar o meu mapa mental para não transformar desafio em problema. É o autoconhecimento. Porque nada chega na nossa vida por acaso. Nenhuma prova, nenhuma expiação, nenhum estímulo. A dor, a doença, às vezes as doenças mais terrivelmente desafiadoras. Elas são experiências, e às vezes, quase sempre, dentro do mundo de prova e expiação, e que nos estatutos de Deus não há espaço para injustiça, toda dor, por pior que aos nossos erros seja, é o remédio do doente. É o que ele está precisando. Porque a vida é sábia. E existe um mecanismo em nossa vida chamado mecanismo do universo, né? Homeostase, que tudo tende ao equilíbrio, tudo tende à perfeição, tudo tende à harmonia. O nosso corpo tende à harmonia. Por que tem doença? Porque eu crio doença nele. Eu somatizo as minhas infelizes escolhas para, infelizmente, desconectá-lo do amor, vai trazer consequência energética, eu vou trazer doença para mim. E a doença, como eu disse, é o convite da vida para eu voltar para o amor. Então a doença eu tenho necessidade dela, para eu valorizar a saúde. E dentro dessa realidade, em contrapartida da oração, a vigilância,
a renovação moral ou íntima funcionam como mecanismos de defesa espiritual. Oração. A oração não é você... Me perdoe, às vezes eu sou um pouco jocoso, dizendo que blá, 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 fica um blá, 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 e blá, 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 milhares de vezes. Repetidamente. Isso não é oração. Nunca foi e nunca o será. Embora as religiões ensinaram você fazer isso, até com elementos materiais, você ir contando quantas orações você está fazendo, é como se isso funcionasse em mudança de padrões de mapas mentais. Não muda. Não tem como mudar. A oração verdadeira, efetivamente verdadeira, a consciencial, ou a espiritual, é a oração em que você entra em conexão com Deus através dessa meditação, o momento de introspecção, na busca de uma conexão com aquele que te criou, que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, porque Deus ele não está em mim e nem em vocês. Ele é permanente. Então, ele não está, ele é em nós. É a conexão com aquele que é pleno em nós, que é o nosso Criador. No momento que eu tenho essa conexão com aquele que é, ou aquilo que nós chamamos de Deus, que é pleno em mim, do divino que me criou, eu vou procurar realmente usar mecanismos de sabedoria para pedir a ele não que tire os obstáculos do meu caminho, porque seria uma oração egóica. Ele não vai tirar também. Se eu tenho necessidade daqueles obstáculos, por que ele vai tirar? Então, não é oração. Isso é negociata. Não, pedir a ele para que em cada obstáculo que esteja na minha caminhada, eu tenha o potencial suficiente para superar, e se me faltar, que ele possa suplementar aquilo que me falta para eu poder. Mas eu não vou pedir para tirar o obstáculo, não. Essa é chamada oração consciencial, oração profunda. As orações que nós fazemos normalmente não é profunda. É negociata, a gente está querendo se livrar daquilo que nós temos necessidade. Nós queremos nos livrar dos obstáculos. Não vai funcionar essa oração, nunca. Aí entramos na rebeldia. O que é que Jesus falou? A livre é para aqueles que humilham o orgulho e amansam a rebeldia. A rebeldia é você não aceitar a prova como ela está sendo colocada. Ou a expiação. A expiação também é prova. Só que tem que é uma prova quando eu fui reprovado. Só questão de nome. Voltando aqui o nosso roteiro. André Luiz ele adverte que antigos desafetos frequentemente renascem no mesmo lar para reconstruir laços rompidos no passado. Então, estamos falando de um processo de interferências mente a mente, de encarnado para encarnado dentro da própria família. Filhos que, do passado, nós temos algumas pendências, ou como devedores ou como credores, que a espiritualidade permite, dentro de um plano reencarnatório, desse plano vem um programa que vai do berço ao túmulo e vem um propósito que é, cada programa em cada plano, o desenvolvimento de pelo menos uma virtude. Só que quando nós chegamos aqui, em nossa programação, em nosso plano, na nossa programação, nós vamos relativamente bem na horizontal das experiências, caímos, levantamos, mas o propósito nós deixamos para outras, uma procrastinação. Na próxima, eu vou ser melhor, vou ser mais bonzinho, vou ser mais humilde, vai sempre procrastinando para outras encarnações. Aí nós estamos realmente desestruturando um plano que é um planejamento, que tem uma programação e um propósito. O propósito está jogando de lado. O propósito é o exercício da virtude. E quando nós temos em casa aqueles que, ou nós também devemos em algum momento, talvez eu tenha sido um filho problema, não sei, na minha visão consciencial eu não fui, pelo contrário. Eu digo isso com minha consciência mais plena, porque eu conheço a família que eu tive. Eu sei o que eu representei ali dentro, que eu represento, eu sou o único que sobrou, todo mundo já foi embora. Mas eu sei o que eu representei ali dentro. Mas existem aqueles que são realmente mais limitados, pelo menos têm mais limitações diante da compreensão do Evangelho. E eu coloco aqui, incapaz de superar a antipatia e o orgulho, muitos transformam a convivência familiar em palco de disputas silenciosas, produzindo enfermidades emocionais e profundas perturbações psíquicas. A sociedade contemporânea, dominada pela exaltação e do individualismo exacerbado, que eu repito que é a ditadura do ego, do eu, da persona, pela cultura da gratificação imediata, pouco estimula o esforço de autotransformação.
O processo de autotransformação não é fácil. Você conquistar as virtudes a partir do propósito reencarnatório, porque o nosso propósito, dentro de um plano reencarnatório, se nós conseguirmos desenvolver uma virtude numa encarnação, nós vamos dar um salto de qualidade muito grande em nossa evolução. As pessoas acham que conseguem, nesse propósito, desenvolver várias virtudes numa encarnação só. É ilusão. Nós temos o potencial para desenvolver pelo menos uma virtude, uma que seja. Estourando lá para aqueles missionários, duas. Mas uma, pelo menos. É o meu propósito nessa atual encarnação. Dentro desse planejamento. Mas como é que isso acontece, então, João, para eu identificar o meu propósito? Normalmente não é muito fácil, eu preciso ter algumas técnicas, a gente consegue realmente fazer um mergulho no subconsciente, ver o que é que subjaz dali, para que nós possamos entender exatamente qual é o maior desafio dessas pessoas e, a partir daí, ela identificar nela aquilo que mais incomoda o seu comportamento. É a irritação, é a vaidade, é a prepotência, seja aqueles movimentos egóicos que são preponderantes, são muito fortes, são padrões fortes em estar com a pessoa, que aquilo ali nos afasta do amor. Se eu consigo identificar isso, que é o que mais me incomoda, com certeza o meu propósito é desenvolver aquilo que dilui isso. Exemplo, uma coisa muito comum em nós aqui na Terra é um padrão de uma natureza de irritabilidade. Qualquer coisa a pessoa vive em estado de irritação. Isso é um movimento muito negativo, porque cada estado de explosão, apesar de nós somatizarmos tudo isso no corpo físico, mas essa somatização no corpo físico passou antes no perispírito. O perispírito é que armazena esses desarranjos energéticos da irritação. Então, se eu tenho uma natureza extremamente irritada, eu sou aquele tal de estupim curto, com certeza, um dos meus mais importantes compromissos no propósito dessa encarnação é trabalhar a ressignificação da irritação. Eu estou falando, existem várias outras questões que nós devemos trabalhar. Está ligado à questão da sexualidade, à busca de poder. Eu estou falando apenas um dos aspectos que eu preciso trabalhar numa encarnação. Se eu trabalhar numa encarnação e no final dessa encarnação eu diluir ou ressignificar bastante a minha natureza de ser uma pessoa explosiva e já muito menos explosiva, ou quase nada explosiva, o meu propósito foi alcançado. Então vejo que num planejamento reencarnatório, em um período de berço ao túmulo, as coisas não são simples de ser conquistadas. Exige esforço e ação. O que é que nós fazemos? Nós forçamos a situação e vamos para uma reação. Quando você reage diante de uma dificuldade que você esteja vivendo, você não vai trazer um sucesso diante desse desafio. Que está reagindo. A reação é você sair da inação. Não, eu não vou sair da acomodação, eu vou agir para resolver. Não vai dar, são dois extremos, inação e reação. O compromisso é a ação, ou seja, é o esforço. Não precisa forçar nada. Esforço. Esforço para você mudar o seu comportamento em casa, porque o nosso propósito mais importante, nós que construímos uma família, e não por acaso, a nossa família é construída na Terra, não existe, como eu disse e repito, espaço para o acaso nos estatutos de Deus. Então a família não está por acaso e nem estou convivendo com ela por acaso. Investir nela. A partir do quê? Impor, exigir ou eu? A partir do meu esforço, dar o exemplo. Porque não tem coisa mais extraordinária do que o exemplo para o grupo familiar, porque a base da sociedade é a família, e a família, como uma pequena republiqueta, tem as suas leis específicas, cada família tem as suas próprias leis, as suas próprias diretrizes, seus próprios padrões de crenças, ou sistemas de crenças e tradições, mas o mais importante é começarmos a trabalhar aquilo que mais nos incomoda, em que mais me afasta dessa plenitude, ou de aproximar-me, como eu disse, da leveza, da suavidade e do contentamento de viver. Porque isso é parâmetro, ou seja, isso é uma referência. Quando eu tenho uma vida em que eu sinto, realmente eu sinto, às vezes não é toda hora, mas alguns minutos, uma leveza, uma suavidade, uma exultação, um contentamento pela vida, isso é parâmetro de dizer, eu estou no bom caminho. Porque ninguém consegue isso fácil, não. Mas quando você já tem contato com essas sensações, é porque você está fazendo um bom investimento. Agora vamos ampliar esse 1 segundo, esse 10 minutos, 1 hora para um dia aí,
para o resto, que vai levar várias encarnações. Porque se fosse fácil, nós bastaria uma encarnação. E se eu tiver que precisar mais de 1 bilhão de encarnação, Deus vai me conceder, porque não tem número limitado para isso. Mas vamos nos esforçar a partir do aqui e agora. A sociedade contemporânea é dominada pela exaltação, como eu disse, do individualismo, pela cultura da gratificação, e pouco estimula-se para esse processo que eu estou falando para vocês, da autotransformação. Busca eliminar sintomas, mas raramente se investigam as causas morais profundas do sofrimento. A gente sempre joga para fora as dores, os desafios que nós estamos passando. Mas nenhuma dor está fora. Está dentro do mapa necessário da minha experiência no mundo de prova e expiação. Como é que eu vou viver no mundo de prova e expiação para fazer turismo? Como é que eu vou nascer num planeta Terra para ficar me divertindo aqui na Terra? Eu tenho o direito de vez em quando fazê-lo. Em algum momento para recuperar, tudo bem, mas a Terra é um mundo de prova e expiação, 24 horas por dia com provas. Raramente se investiga as causas morais profundas do sofrimento. O resultado é uma civilização tecnologicamente sofisticada, porém espiritualmente completamente fragilizada. É o que eu disse no início. Muita tecnologia, muita aspas, ciência, que eu chamo de pseudociência. A ciência materialista para mim não é ciência. A ciência, necessariamente, ela precisa ser profunda, ela precisa ser tanto da vida material, que é bem transitória, mas somada com a realidade espiritual. Aí é ciência, verdadeira ciência. Mas a consagração do mundo materialista é cientista para boi dormir, porque na realidade não é ciência. Embora isso dá título, boto lá que eu sou bem orgulhoso com seus PhDs e pós-PhDs, sou cientista. Converto para boi dormir. Se for um cientista mais espiritualista, ótimo, aí ele já tem os dois. Ele consegue fazer a fusão, na síntese, ele conhece bem parte do que é transitório, que é da matéria, e ele está se aprofundando naquilo que é permanente, que é infinito e que é quase que em algum momento insondável, que é a nossa vida eterna. Busca-se eliminar sintomas, mas não se busca as causas morais profundas do sofrimento. O resultado, como eu disse, é uma sociedade espiritualmente fragilizada. Os livros dos médiuns, Kardec, ele é categórico a afirmar que as imperfeições morais oferecem acesso a esses irmãos doentes, que nós chamamos de obsessores, e que o meio mais seguro de, vamos dizer, afastar, não no sentido de repudiar. Afastar é não manter a sintonia. Consiste na prática sincera do bem, porque vocês acham que existem fórmulas mágicas, passes mágicos, parte A, B, C, passe 1, 2, 3, 4, 5, fazer um bom trabalho de obsessão, de descarrego. Para com isso, meus irmãos. Não existe isso. O meio mais seguro de afastá-lo, ou pelo menos de sair, é exatamente a nossa mudança de comportamento. É a nossa desconexão com essas energias que trazem a nossa desarmonia e o mal-estar físico e também espiritual. Então não existem fórmulas mágicas, rituais exteriores, soluções instantâneas para os conflitos da alma. Existem muitos centros que vendem essa ilusão. Mas isso é ilusão. Um processo obsessivo não se resolve por um processo, não é de fora que se resolve. É um processo de dentro do chamado obsediado com a realidade que, de alguma forma, o incomoda. E aí, a libertação espiritual exige a disciplina interior, a reforma moral e, como não poderia deixar de ser, a fidelidade aos princípios que nós abraçamos. Nós não somos tão fiéis. Dentro de uma casa espírita, nós temos um comportamento natural, padrão mental preparado para cá. E saímos daqui, parece que nós nos desconectamos daquilo que a nossa mente se preparou para que no mapa mental eu esteja realmente conectado com o objetivo espiritual daqui. Saio daqui, esse objetivo vai para as calendas gregas. Aí eu caio na vibração aí. E o pior das obsessões, seja familiar, seja individual, são as chamadas obsessões silenciosas. Essa mais perigosa é o que mais está acontecendo nas grandes instituições, inclusive, de supostos coordenadores de movimentos religiosos no mundo. E do espírita também. São obsessões silenciosas, as pessoas não percebem. Só vão perceber depois que estiverem com a máscara já derrubada a partir da morte. Porque quando nós desencarnamos, a máscara cai.
Aí do outro lado nós vamos ver como é que ficou essa obsessão silenciosa perigosa. Será que eu sou obsidiário? Bom, é como eu disse, é a partir do autoconhecimento, a partir da fidelidade de um objetivo que você abraçou, você está sendo fiel àquilo? Não. Se você não estiver sendo fiel, o que eu posso fazer? Qual o poder que eu tenho para poder me tornar mais fiel com o princípio que eu abracei? Porque ninguém se torna bonzinho do dia para a noite. E nem numa encarnação se torna realmente uma... Agora eu sou uma nova pessoa. Isso é conversa para boi dormir também, isso não existe. O processo de autotransformação ele é lento e demanda reencarnações. Aqueles que vocês viram, não, já conquistou bastante numa encarnação, mas ele já traz um carreira enorme de muitos esforços de vidas passadas. E naquela foi só o gatilho, ele conseguiu aquilo lá, mas a coisa não é tão simples, que nós temos uma tendência de nos mirar naqueles grandes missionários e querer fazer o que eles fazem já nos limites que nós temos. Vamos ficar perdidos. Trabalhar no nosso tempo, com nossos potenciais. Nós queremos vender santidade, bondade, humildade, coisas que ainda nós não conquistamos conosco. A gente só dá aquilo que tem. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas lives. Eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não posso dar amor se eu não me dou amor. Eu não posso dar bondade se eu não me dou bondade. Eu não consigo dar tolerância se eu não me dou tolerância. Então eu preciso sentir essas virtudes comigo. Ser tolerante comigo, ser compreensivo comigo, ser mais misericordioso comigo, saber me perdoar a partir da responsabilização do que eu fiz de errado para reparar. Isso é auto-perdão. Se eu errei, eu me responsabilizo e vou consertar. Chama-se auto-perdão. Mas sempre trabalhando comigo o potencial que eu sou. O que eu disse para vocês que nós somos em essência? Nós somos o quê? Luz. O que os espíritos responderam a Allan Kardec? O que é o espírito? O espírito é uma centelha. E depois eles complementaram. É uma chama divina. É o que nós somos. Chama divina. É o que nós somos. É nos identificar com o que nós somos. E não nos escravizar com aquilo que nós estamos. Por isso que, voltando a Roberta Saggioli, nós somos mais do que um nome, do que um corpo, do que um título, do que o dinheiro, do que a fama. E do que a própria beleza que muito se compete hoje no mundo entre jovens, entre homens, entre mulheres e tal, que parece que o objetivo da vida é só mostrar beleza estética dentro do que exige a sociedade, mas nada em que o tempo não realmente venha destruir essa busca insana de beleza física. A obsessão é impotente diante da consciência esclarecida e do coração renovado. A obsessão é impotente diante da consciência esclarecida. Como é que eu vou trabalhar, ampliar, daqui a 2 minutos termino? Foi o que você me deu. Eu estou fazendo de acordo com o que ela botou como regra, daqui a 2 minutos termino. Eu estou olhando ali. Gratidão pela concessão. Olha só. Quando nós começamos a trabalhar permanentemente a partir de uma autopercepção do que está acontecendo comigo no dia a dia, como é que eu estou fazendo minhas orações? Estou fazendo orações na hora da coisa estar pegando ou eu vivo em estado de oração? Porque essa oração na hora que está pegando não funciona. Pode pacificar temporariamente alguns tipos de conexões, desequilíbrio, mas isso não funciona. Eu preciso aprender, é isso que eu estou falando, coração renovado, consciência esclarecida, você está em estado de oração. É você estar permanentemente buscando os padrões que te conectam com aquilo que você tem como objetivo. Errar, nós vamos errar muito. Nós temos o direito de errar. Só não teríamos o direito de errar se nós fôssemos anjos. Nós estamos longe disso, chegaremos lá. Mas estamos na humanidade, somos aprendizes. Portanto, toda vez que eu perceber que eu errei, ao invés de me culpar dizendo que eu não valho nada, que eu não tenho jeito, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou um lixo, que eu não tenho jeito, sair desse padrão. Assim, peraí. Deus me deu todo o potencial para resolver as minhas questões, não dos outros. Mas as minhas, eu não tenho poder de resolver a vida. Eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém, mas a minha eu tenho. Então, trabalhar centralizado nesse poder que eu tenho, que Deus já me deu. E começar realmente a perceber que dentro dessa consciência esclarecida, com esse coração renovado, que é metafórico, coração renovado, é nós começarmos a desenvolver sentimentos que faz sentido de conexão com tudo que Deus nos dá através da própria vida. A natureza, as plantas, os animais, seja lá o que for que a natureza nos oferece, e que eu possa ter esse intercâmbio de uma troca de harmonia com a natureza, com certeza eu estou já em conexão com o tal coração renovado, ou seja, já estou valorizando a vida com amor. Porque a vida é amor. E se eu me conecto com a vida, eu estou conectado com o amor. Ah, mas que vida
vida madrasta, vida é ruim. Não, a vida é maravilhosa demais para nós pensarmos assim. Mas eu preciso ter essa consciência esclarecida da maravilha que é a vida, que vale a pena viver, e cada vez que eu estou conectado com essa certeza, eu quando acordo de manhã, normalmente eu uso uma frase que eu chamo de mantra, mas eu gosto de usar. Eu acordo já conectado com Deus, mas não é mecanicamente, eu falo com certeza. Meu Deus, que abram-se as portas do universo para mim, porque eu estou decidido e pronto para a vida. Então eu já acordo dizendo que eu estou de prontidão, eu estou pronto para viver. Mas para eu estar de prontidão com a vida, eu decidi isso. Então eu decidi e estou pronto para viver. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite para vocês.